Olá, meu nome é Magali, eu sou integrante do grupo junto com a Sara, Jaqueline, Michele e o Jonathan. Nós escolhemos a metodologia de ensino Philip Classroom, ou seja, sala de aula invertida, e nós vamos falar sobre educação sexual infantil. Esse assunto é um tabu, muito se fala em ações que nós devemos tomar, mas poucas atitudes perante esse assunto, principalmente na educação infantil. Dados do Disque Denúncia, que seria o número 100, mostram que 21% das ligações feitas de denúncia em relação a abuso sexual são relacionadas com criança de 1 a 5 anos de idade. Os abusadores geralmente são homens, na sua grande maioria, e homens que estão ligados de alguma maneira às famílias. Quando a gente fala de tratar isso na escola de uma maneira que não seja evasiva, de uma maneira que seja até lúdica para trabalhar com as crianças, nós temos um projeto do Canal Futura e um projeto da Unicef, que ele chama Que Corpo é Esse? Nós também podemos usar os livros como o Pipo e a Fifi, que nós usamos no vídeo. Temos O Segredo de Taratina e Não Me Toca Seu Boboca. Esses livros trazem uma escrita lúdica, de fácil entendimento, para que nós trabalhemos com as crianças. E outra maneira muito importante de trabalhar com a criança é trabalhar as partes do corpo dessa criança, falar os inúmeros nomes que as partes íntimas são chamadas, para que ela tenha conhecimento do seu corpo e as partes onde ela não deve ser tocada por ninguém. E falar para a criança que ela precisa ter uma conversa com os pais, com os professores, se algo desse tipo estiver acontecendo. O Disque Denúncia é o número 100, como eu já havia dito para vocês, e ele pode ser, a denúncia ela é anônima, você não precisa se identificar, mas essa também é uma atitude importante que nós devemos ter quando nós nos depararmos com essa situação. Nas escolas, as professoras, os técnicos, os apoios da escola, também percebendo alguma coisa, podem levar o caso para a direção e entrar com as medidas cabíveis frente ao conselho tutelar também. Então é isso, nosso vídeo mostrou bem como trabalhar, né? A sala de aula invertida, que é trazendo a historinha do Pipo e da Fifi, e depois para fazer a parte do diálogo realmente com as crianças, esclarecer as dúvidas, tornar mais lúdico, tornar mais acessível isso para as crianças, com desenhos, trazendo os bonecos para eles verem realmente as partes do corpo, para eles entenderem que são as partes íntimas. E o segredo é falar desse assunto sem tabu, com naturalidade, como nós falamos de outros assuntos no decorrer das nossas atividades com as crianças na escola. Bom, é isso. Boa tarde para todos. Tchauzinho. Prevenção de violência sexual para crianças. É desse livro aqui, ó, Pipo e Fifi, da Caroline Arcari, com ilustrações da Isabela Santos. É do Instituto Cores esse livro. E se você ainda não chamou um adulto bem legal e responsável para assistir essa história, essa é a hora. Chama lá, venha! Isso! Agora aumente o volume, que a história já vai começar. Fifi é uma monstrinha que usa uma imensa calcinha. Pipo é seu irmão sapeca, que veste uma grande e engraçada cueca.
cada pessoa tem um corpo diferente. Essa é assim. Ela tem uma pepeca no meio das pernas, também tem bumbum e os peitinhos. Pepeca é um apelido para essa parte aqui, que nós podemos chamar de vulva. Tem gente que também chama de florzinha, xexeca, pombinha. Ih, tem uma infinidade de apelidos. E não tem problema chamar de outros nomes, desde que você fale sem constrangimento sobre essas partes, se precisar de ajuda. Essa é uma parte íntima. Já essa pessoa tem um pipi no meio das pernas. Tem gente que chama essa parte também de piu-piu, ou torneirinha, ou pinto, e também de pênis. Atrás tem o bumbum e na frente os peitos também. São todas partes íntimas. São partes nossas que devemos cuidar e proteger. De toque do sim, podemos chamar. Dar as mãos a um adulto conhecido pra rua atravessar. Pode, Fifi? Sim! E na hora do soninho, um afago na cabeça aproveitar. Pode, Fifi? Sim! Numa festa, ao som de uma música legal, de mãos dadas, dançar. Pode, Fifi? Sim! E quando a saudade aparecer, com vontade de abraçar? Pode, Fifi? Sim! E também quando de ajuda precisar, para uma roupa colocar, ou do médico que da sua saúde vai cuidar? Pode, Fifi? Sim! Ah, mas o Pipo também tem algo a dizer? Sobre o toque do não, você vai aprender. Ninguém pode te beijar ou te abraçar à força sem você permitir. Não! Nem fazer você sentar no colo sem a sua vontade ouvir. Não! Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Não! Encostar nas suas partes íntimas? Não!